Fala, meu amigo Gabs. E aí, meu querido? O que nós vamos falar hoje mesmo? Ô, Dani, falar de ganho de potência, como diz o nosso querido amigo Clóvis de Barros, que alegria, mais um encontro, sexto, né? Sexto encontro, meu amigo. Psicologia positiva na veia. E hoje vamos falar de Exatamente. virtudes. Tema bom, só, tema para que dá para ficar aqui umas 3 horas, mas a ideia é trazer algumas pílulas de progresso, algumas reflexões que nos ajudam a elucidar com situações reais, de pessoas reais. Estou muito feliz, Dani, com a intencionalidade desse projeto. Grandes amigos, parceiros comerciais, entendendo e dando risada. Muitas pessoas gostando dos títulos, né? Psicologia na veia, e nós com isso, tem tudo a ver com nós, tem tudo a ver com isso tudo. Falar de vida, falar de trabalho, desse olhar de colaboração mais humanizado. Dani, no reto, virtudes. E aí, cara, o que é isso? É de comer? É de passar no cabelo? Para que serve? O que muda na vida? Rapaz do céu, eu acredito que talvez a melhor forma de pensar virtude é pensar ingredientes que nos ajudam a balancear e equilibrar bem a vida. Se a gente for observar as virtudes que a psicologia positiva traz, que também vem lá da época de Aristóteles, né? Algumas delas, e a forma que foi agrupada aqui em seis na psicologia positiva, eu diria que todo ser humano, ao buscar desenvolver e aplicar essas virtudes, ele tende a ser uma pessoa que tem resultado bom para si, para quem o cerca, no valor interno. O que eu estou chamando de valor interno? É aquele valor que de fato é humano, e não um valor externo que vai muito ao ter. Então, se eu penso muito em quem eu sou e no que eu faço, eu conecto plenamente e claramente com virtudes. Por quê? Há quem diga que nós somos aquilo que fazemos repetidamente, né? E quando a gente observa as virtudes são compostas por forças de caráter que são comportamentos. Comportamento é algo que eu consigo observar, eu consigo ver alguém fazendo algo, é uma ação, né? Então, aquilo que eu faço de maneira repetitiva, eu tendo a ser uma pessoa daquela forma. Então, se eu repito comportamentos de sabedoria, por exemplo, citando uma virtude, né? Eu tendo a ser uma pessoa sábia, né? Se eu repito comportamentos de coragem, eu tendo a ser uma pessoa corajosa. E se a gente observa o viver nos exige o uso das virtudes para que a gente cumpra o nosso papel nessa vida, né? Sem coragem eu não faço nada. Por exemplo, eu paro, eu travo, fico ali na minha. Sem sabedoria eu não evoluo, né? Não cresço, não vou atrás de conhecimento, né? Sem temperança eu não me equilibro. Eu simplesmente faço e de repente passo até em cima de pessoas amadas, né? E por aí vai. Então, as virtudes nos tornam pessoas de fato humanas, porque ela nos ajuda a ativar os nossos valores internos de sermos humanos, de cuidar da gente e cuidar de quem nos cerca. É assim que eu vejo as virtudes. E Eu você? gosto muito, Dani, desse olhar que você traz sobre equilíbrio, que é um dos pressupostos da programação neurolinguística. Como você sabe, eu sou um grande admirador, utilizo a programação neurolinguística, a PNL, com os Uhum. meus clientes, parceiros, família. E o grande convite que a PNL nos traz é essa busca por homeostase, né? Esse equilíbrio, esse reenquadramento através de um diálogo interno, como nós somos percebidos e como nós nos percebemos. E você sabe que eu sou um admirador de podcast, aproveitando para agradecer às nossas espectadoras e espectadores, aos amigos, familiares, clientes que têm acompanhado, compartilhado pelo esse Brasilzão, mundo afora. Deixar um abraço especial para os nossos colegas que trabalham com a moda e estão sempre nos acompanhando, compartilhando. Dani, uma vez estava escutando um podcast do professor Clóvis de Barros e ele falou que a virtude, o virtus, é tudo aquilo que gera ganho de potência. É nós compreendermos a soma dessas características de assinatura que nos eleva. Que ele até fala, felicidade é tudo aquilo que te dá potência.
Logo, Uhum. tristeza é tudo aquilo que rouba a sua brisa, que tira a sua Uhum. potência. E algumas pessoas elas têm comentado comigo, pô, Gabriel, a maneira como você, Daniel, tem levado os podcasts, elas são conectivas, elas são interessantes, porque vocês utilizam linguajar acessível, vocês utilizam muito estudo, muitos olhares, de uma forma gostosa. Dani, para mim, coragem com humanidade é queijo com goiabada. É uma coisa linda buscar equilibrar isso tudo. A psicologia positiva, puxada por Chris Patterson, por Martin Seligman e aquela Liga da Justiça de 55 cientistas, eles estudaram, pelo que me parece, quase 2.300 anos, de 99 para trás, religião, filosofia, política e a própria psicologia. Como será, Dani, que esses 55 pessoas, gênios, chegaram nessas 6 virtudes? Você já parou para pensar nisso? É fantástico esse trabalho que eles fizeram, né? Porque recuperar textos antigos desses assuntos que você mencionou e com base no que eles leram, resgatar temas relacionados tanto à virtude quanto a forças de caráter, que é valorizado em múltiplas culturas, em múltiplas línguas, de uma maneira que isso acaba sendo generalizável, por assim dizer, né? É fantástico, cara, é formidável. E o interessante é que, se a gente for observar, as 24 forças de caráter, elas são agrupadas, elas são categorizadas em 6 virtudes, né? Então, se a gente observa cada uma das 6 virtudes, elas são compostas por comportamentos, por forças de caráter que as permitem ser concretizadas, né? Então, de um ponto de vista científico até, o que esses cientistas fizeram foi avaliar os comportamentos que eram valorizados desde tempos antigos até hoje e continuam sendo valorizados, né, de uma maneira que faz bem para a gente e para o próximo, né? Então, virtude, tanto é que via onde a gente faz o relatório para ver as nossas forças de caráter de assinatura, que são as do topo do relatório, né? As top 5 que eles falam, significa values in action, valores em ação. E ação é comportamento. Então, observa que esses cientistas pesquisaram esses textos em busca de comportamentos valorizados pela humanidade, pelas pessoas, que fazia com que gerasse o bem para quem estava ao redor, recebendo aquele comportamento. Né? É fabuloso, fantástico esse trabalho, cara. Fantástico. O que me chama a atenção, Dani, muitas pessoas citam Aristóteles, né? Essa questão dos valores, essa questão até do estado de eudaimonia, correto? Uhum. E tem Eudaimonia, o esforço que a gente faz para obter algo que vai além, né? Algo que nos gera uma satisfação, algo que de fato faz um sentido. A gente até pode conectar aí a eudaimonia como parte da felicidade junto com o hedonismo, né? Que é o prazer propriamente dito, né? A eudaimonia envolve aí algo um pouco mais de esforço, algo mais relacionado à conexão de quem eu sou, aí eu gosto de conectar com as minhas forças de caráter, que faz com que eu entregue para quem me cerca, para que eu sirva quem me cerca, aquilo que eu tenho de melhor. E eu continue evoluindo, crescendo e sendo uma pessoa melhor para mim, para quem me cerca, né? E pegando essa linha, né, essa linha de raciocínio, o professor Carnal, uma vez numa live, ele citou um livro que você acabou de falar, essa sincronicidade, e deixar aqui uma dica de progresso para vocês que nos acompanham, que é esse livro aqui, Ética Nicômano, do Aristóteles, tem Ética mais de Nicômano. 2000 anos que essas informações são passadas e levadas adiante. E uma coisa que me chama a atenção, Dani, sobre as virtudes, é que a virtude ela tem a sombra, né? A virtude disfuncional, ela pode atrapalhar. E eu tenho um traço comportamental, após estudando em alguns anos, que eu gosto do resultado, o olhar econômico, o retorno do investimento. Eu ficava me perguntando, Dani, tá, muito bonito isso, esse olhar filosófico, de assinatura de caráter e tudo mais. Só que aí eu descobri uma palavrinha chamada psicometria.
que esse instrumento utilizado no VIA, bem explicado por você, foi utilizado por mais de 10 milhões de pessoas na questão de estudos, na questão com empresas. Dani, você é mestre, você estudou, se debruçou sobre o bem-estar psicológico. O que essa psicometria traz de relevância na questão científica? Qual a robustez que ela traz? Ô, Gabs, quando a gente fala de ciência, dentro da psicologia, a psicometria é uma forma de mensurar através de números, através de questionários, que tecnicamente a gente chama de instrumento, né? As respostas que as pessoas dão para uma autoavaliação que ela faz de si mesma, né? E a psicometria, ela ajuda a avaliar se esses instrumentos, se esses questionários, eles são fidedignos, se independente da pessoa que responder, o resultado funciona direitinho. Vamos brincar aqui. Uma balança fidedigna, ela vai pesar corretamente o meu peso aqui em casa, na sua casa, em outro lugar. Ela vai pesar bem seu peso corretamente em vários lugares diferentes. E ela vai ter uma assertividade de pesar o peso corretamente de maneira fidedigna. Então, a psicometria faz com que a forma de medir os instrumentos, os scores resultantes de resposta que alguém dá para um questionário, eles sejam de fato validados cientificamente, eles sejam coerentes, eles sejam corretos. Porque quando a gente cria perguntas para avaliar scores do que as pessoas estão falando, a gente precisa rodar estatística em cima. Tem, por exemplo, o alfa de Cromba, que diz o quanto que esse instrumento é confiável. É um númerozinho que varia de 0 até 1. Né? Dizem que um bom número é acima de 0,60 já é aceitável, mas de 0,70 em diante é melhor ainda. Quanto maior, mais próximo de 1, melhor é um instrumento. O que a estatística faz? Ela valida se as perguntas que as pessoas estão respondendo, elas de fato têm coerência para que o score final seja um score fidedigno, seja um score que eu possa aceitar. Então, quando a gente pensa no VIA, dentro do próprio site do VIA, lá tem uma parte de psicometria que as pessoas que gostam desse olhar mais científico podem encontrar lá os dados que afirmam que o instrumento VIA, que tem um conjunto de perguntas, tecnicamente a gente chama de itens, eles são fidedignos, eles são aceitáveis. Isso é, responder as perguntas lá, eu posso garantir que ele foi validado cientificamente. Ele é ok. A balança pesa certinho o peso do Gabriel, meu peso, do meu filho, da minha filha, e assim por diante. É isso. Uma coisa que me chama atenção para isso tudo, Dani, quando nós utilizamos esse instrumento, né, do VIA, que ele traz as características de assinatura que elevam, que nos trazem esse caminho para as grandes virtudes, é como cada pessoa reage. Quando as pessoas começam a olhar, a se identificar, porque o instrumento científico, ele é um grande convite, ele é um dos vieses dentro do autoconhecimento para a pessoa florescer. Uhum. Dani, entrando aqui na questão das virtudes em si, das 6 que nós falaremos hoje, sabedoria para você na vida, na realidade, ali no dia a dia, na veia. O que é sabedoria para você? É até curioso, Gabi. Sabedoria. Eu me arrepiei aqui porque é uma das virtudes que eu mais aprecio, curiosamente. Sabedoria ela é uma virtude, como o próprio nome diz, faz com que o ser humano siga buscando pelo saber, por conhecimento, por evoluir, por melhorar, por aprofundar, por descobrir, por explorar. Então, a pessoa que tem gosto pela virtude da sabedoria, ela tem gosto pelo aprender, pelo saber, pelo crescer, pelo explorar, pelo olhar de
Como é que funciona isso aí? Me explica um pouquinho mais, deixa eu entender, né? E quando a gente olha para dentro da virtude e sabedoria, a gente tem 5 forças de caráter que são comportamentos que a representam. Eu tenho o amor-aprendizado, que é o gosto de aprofundar em conhecimento a respeito de algumas coisas. Eu tenho a curiosidade. A curiosidade, enquanto o amor-aprendizado é mais profundo, a curiosidade ela é mais ampla e mais rasa, porque o curioso ele tende a ser mais generalista, enquanto que quem tem amor-aprendizado tende a ser mais especialista, né? Eu tenho a criatividade, que é o gosto de criar maneiras novas de preparar o Neston, vamos brincar assim, né? Eu sempre faço com banana. Eu posso colocar canela junto, eu posso experimentar com morango junto, né? Então eu falei amor aprendizado, curiosidade, critério é outra, que é para eu ter formas de avaliar as coisas, né? Que eu estou fazendo, são critérios para eu observar, a própria curiosidade que eu disse, e por último, a perspectiva, que sou eu olhar um assunto, olhar um tema por diversos ângulos diferentes, estando aberto a, inclusive, ouvir o que os outros têm a dizer a respeito daquele aspecto, porque expande a minha visão, expande a minha forma de olhar para os assuntos que eu estou olhando. Então, observa que essas 5 forças de caráter, elas compõem a virtude da sabedoria, que é melhorar e evoluir continuamente. Eu gosto muito de uma citação que tem no livro Florescer, que ele fala que a curiosidade é uma coisa mais intuitiva, mais despojada, que vem até da própria criança. A criança é curiosa, né? Por quê? Traz esse lado lúdico. Sim. E a perspectiva, ela vem com a maturidade, com as vivências da vida. Quando nós procuramos alguém que já é azeitado, né, na vida, ela consegue enxergar o lado bom do lado ruim. Dani, para mim, a sabedoria, ela ajuda nós a resolvermos um problema sem criar outro. Nós conseguimos progredir sem ter a necessidade de tomar o veneno. Porque o inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio, ele aprende com os erros deles, com os erros dos outros. Porque a experiência é isso. Tudo depende da importância que a gente dá. E eu trouxe um provérbio, Dani, sobre esse olhar da sabedoria. Quem fala com instrução, quem fala com parcimônia, promove de forma colaborativa o crescimento. Quem fala com cautela, quem sabe contar até 3 de uma forma mais tranquila, tende a se conectar. Na sua vida, o que te beneficiou esse olhar e essas dimensões de características de assinatura, a questão da sabedoria? Para mim, a sabedoria, eu diria que é uma característica extremamente forte, Gabs. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de estudar, eu gosto de explorar, eu gosto de olhar as coisas com um olhar mais de entender os porquês. Tanto é que foi a sabedoria que me levou a fazer 5 cursos de coaching, um curso de comportamental DISC, e não satisfeito, eu falei assim, eu quero mais, quero aprofundar, fui para um mestrado em psicologia, né? E detalhe, eu não paro, cara, eu continuo lendo a respeito, continuo me aprofundando. Por quê? Porque isso me move. Isso, então, é marcante na minha vida no que diz respeito a comportamentos que eu tenho com frequência, com repetição. E olha o curioso, até conecta com o episódio do PERMA, né, que a gente fez. Depois eu vou colocar, não sei se aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, em algum lugar desse vídeo, o linkzinho para o nosso podcast e vídeo do PERMA lá no YouTube, né? Quando eu uso de sabedoria com equilíbrio, eu tenho PERMA, eu tenho emoção positiva, não percebo o tempo passar, tendo a ter relacionamento positivo com quem me cerca, vivo o meu mini, meu propósito e tenho mais realização, mais accomplishment, até com uma sensação de que parece que eu nem me esforcei tanto assim, mas na verdade eu me esforcei, só que é uma sensação de tanta satisfação, né, que flui, a gente entra em flow, né? E na sua vida, como que é a sabedoria? A sabedoria, ela me ajuda a azeitar a coragem, que é a próxima dimensão
das virtudes que nós falaremos. Ela me ajuda a entender que esse falar com equilíbrio vai promover a instrução, que eu vou conseguir passar a mensagem, porque antes era muito papo reto. Hoje é um papo reto mais estratégico, acolhe, sabe aquele jogador de terno, um linguajar para quem gosta de um bom futebol. Eu gosto muito, Dani, de acompanhar a trajetória de alguns artistas, de algumas pessoas. Aqui tem um livrinho do Racionais MCs, um dos fundadores desse grupo que influenciou muitos jovens, assim como eu e os meus amigos. Ele foi essa semana no Podpah, que é um dos podcasts mais famosos que nós temos, né? E bateu o recorde, 397 mil pessoas assistindo simultaneamente. E aí eu me pergunto, Dani, se um dia os fundadores desse grande projeto, o Igão e o Mítico, eles não tiveram dúvida, eles falaram, pô, será que eu coloco isso? Quantas pessoas têm projetos na gaveta e falta coragem? Eu tenho um tiquinho de coragem, Dani. E você, como que você olha para a coragem? Conforme a gente até conversou um pouquinho no comecinho dessa prosa, a coragem é o que nos faz entrar em ação, né? Sem coragem a gente fica parado, a gente paralisa, né? Por quê? Porque o medo, ele é uma emoção de proteção e que nos paralisa se ele está em exagero, né? Então, o corajoso é aquele que entra em ação apesar do medo, né? Nos coloca para fazer acontecer. Eu fico observando na minha vida, Gabs. Cara, eu atuei quase 25 anos em empresas na área de tecnologia, e fui demitido, conforme já te contei, né? Duas vezes em menos de um ano, sendo que eu nunca tinha sido demitido, né? E isso me deu um chacoalhão para eu despertar outros olhares na minha vida. E se eu não tivesse tido coragem de falar, eu vou olhar para outras perspectivas, eu vou estudar outras coisas, eu vou me autoconhecer, provavelmente eu estaria trabalhando na área de tecnologia, em empresas, fazendo as mesmas coisas, e eu não teria esse conhecimento que a gente está trocando aqui, que foi lapidado, que foi aprofundado, que foi evoluído nesses últimos 4, quase 5 anos já em andamento, né? Eu até diria que, mesmo na época que eu ainda estava corporativamente nas empresas, eu era muito de questionar o status quo, de querer entender, principalmente o nosso comportamento, mas eu era muito da prática e eu não entendia as lógicas por trás da coisa. Eu era muito de observar e concluir conforme a minha observação. Hoje eu tenho um pouquinho mais de conhecimento para entender as lógicas por trás dos nossos comportamentos, a estruturação, a categorização, a descrição do que vem a ser uma pessoa corajosa. Eu não sabia descrever com uma profundidade técnica o que é ser corajoso. Hoje eu sei porque eu tive a coragem de sair da área de tecnologia, que era a minha zona de conforto quentinha, vamos brincar assim. Não foi sair, foi expandir, né? E ir fazer um mestrado e estudar comportamento para, além de aprender a lógica de máquina, aprender um pouquinho mais da lógica humana, né? Isso é ter coragem na prática. E olhando para a próxima dimensão de essas virtudes boas, maravilhosas, que nos elevam, a humanidade, Dani, esse relacionamento um a um, quando eu consigo me conectar, trocar, colaborar como um facilitador. Esses dias perguntaram, Gabriel, qual é a sua profissão? Eu, assim, de primeira, facilitador. Porque o facilitador, ele entra em tudo, né? Seja numa questão de gestão estratégica, de consultoria, de aceleração, com acolhimento. Dani, como que você olha essa dimensão de humanidade, tanto na psicologia positiva, para os seus projetos, para a sua vida, você como pai, que te ajudou a entender a lógica dessas máquinas, máquinas que têm sentidos, têm vontade própria, né? Como tem sido isso para você? A humanidade é a virtude de relacionamento, conforme você comentou, de relacionamento um a um, enquanto que a justiça é de relacionamento coletivo, 3 ou mais,
né? É, eu tenho duas forças de assinatura dentro da humanidade: amor e generosidade. Então, pode observar que a minha virtude da humanidade, ela é bem potente, como você gosta de usar essa palavra, né? Vamos brincar assim, né? É, e essa virtude, ela me facilita, por exemplo, me aproximar de ti. Ela me facilita me conectar contigo, estabelecer essa relação e fazer com que ela floresça. Essa virtude me possibilitou criar amizades que, por exemplo, a minha amiga Érica, que me levou para o mestrado, né? Expandindo a minha visão de mundo. O Cláudio, o esposo dela, meu amigo, que trabalhamos juntos com computação, com TI, que me apresentou a Érica, a esposa dele. Ele também ajudou a ampliar a perspectiva de um ponto de vista profissional para esse lado mais humano. Então, a conexão um a um, por exemplo, com os meus filhos, citando o amor aqui também, me permite cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus próximos e ser cuidado por eles também, né? Desde um simples café da manhã junto, trocando ideia, onde um ajuda o outro, a simples generosidade de levantar, pegar um talher para o outro, oferecer se quer alguma coisa, né? Tudo isso nos conecta um a um. Então, a virtude da humanidade faz com que duas pessoas se conectem de uma maneira cada vez melhor, desde que usado de maneira equilibrada, né? Você que tem essa robustez tecnológica de mais de 20 anos, quando nós estudamos sobre IA, inteligência artificial, que tem crescido muito, né, Dani? A internet das coisas. Na pós de neurociências eu assustei um pouco, viu, Dani? Estudando epigenética, estudando o impacto do ambiente, estudando o quanto que a questão da robótica tem evoluído. Ô, Dani, o que vai diferenciar para os seres humanos que tiverem essa virtude mais temperada, esse olhar de colaboração, de generosidade, daqui por diante, com o mundo cada vez mais tecnológico, robótico, com redes sociais, na sua opinião? Tudo que é processual, sequencial, que eu posso pegar um dado, processar e jogar para fora, inclusive com um robô igual você está citando, que o ser humano hoje faz manualmente, a IA, a inteligência artificial, pode substituir o homem. Mas se tem uma coisa que a IA não é capaz de substituir o homem, e pelo menos por enquanto, e eu acredito que isso não vai ser possível de acontecer, tá? É o lado emocional, que é o lado verdadeiramente humano, que é o lado que nos conecta como seres humanos, como de fato perceber que se algo que eu estou fazendo afeta alguém e afeta de uma maneira ruim, e eu observo com consciência isso e escolho virtuosamente parar de fazer porque eu estou afetando de forma ruim, isso tem a ver com emoção, isso tem a ver com gestão emocional, com percepção emocional, com consciência emocional e com equilíbrio ao observar que o que eu faço afeta bem ou mal quem me cerca. E esse olhar de observar em tempo real o que eu estou fazendo e o resultado disso como feedback para mim, para que eu regule a intensidade do que eu estou fazendo, é o que vai diferenciar nós humanos perante as máquinas, né? Porque a máquina, você bota a instrução, se tem um problema de machucar alguém, a instrução faz, a máquina vai fazer. O ser humano, se ele recebe uma instrução, mas ele percebe que pode machucar alguém, a tendência dele é parar assim, opa, peraí, eu estou fazendo alguma coisa de errado aqui. Deixa eu parar, porque a emoção como um alerta, e todo alerta toca uma sirene. Você já viu sirene que não incomoda? Não existe, né?
toda sirene, todo alarme é para incomodar mesmo. Pé, 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 pé. Emoção é sirene. Se você ignora ela, mas em algum momento ela vai disparar mais alto ainda, cara. Pé, 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 né? Eu, como ser humano, a emoção me dispara o alarme e eu vou parar para observar que eu estou fazendo algum mal para quem me cerca. A máquina não tem esse discernimento emocional. A máquina ela é processual. Então ela vai resolver e vai fazer. Então, quanto mais a gente se desenvolver no sentido de autopercepção das emoções que eu tenho, mais eu consigo equilibrar as minhas tomadas de decisão com o meu pensamento para que eu haja ou pare de agir para que o resultado seja benéfico para mim, para quem me cerca, né? Então, para mim, a chave humana perante o crescimento da inteligência artificial é o autoconhecimento de como essas emoções nos disparam os alertas, as sirenes dentro da gente, para que a gente regule intencionalmente, de maneira consciente, o nosso comportamento para ter um bom resultado, algo bom para mim e para você, e assim por diante. Você já nos disse, facilitando, trazendo esse olhar de elucidar, que emoções são mensageiras. E com essa metáfora das emoções como um grande alerta, você que está nos acompanhando não coloca soneca, não. Porque reprimir emoção não é um bom negócio. De algum jeito ela sai, ou pela agressão, ou até por doença. Dani, a justiça é uma dimensão das virtudes que me pega muito. São características que têm a ver comigo, principalmente questão da equidade, olhar a trajetória de cada um, tentar proporcionar mudanças. Eu gosto muito de um olhar que eu estava estudando no podcast esses dias, que a facilitadora ela falou assim, no final da vida, você vai perceber que quem se destaca não são os acumuladores, são pessoas que são generosas, que contribuem. Todos os grandes nomes da comunidade de relevância que mudaram a humanidade foram pessoas que tenderam a compartilhar. Por que você vê as assinaturas de caráter nessa dimensão da justiça e o que chama a atenção essa dimensão tão importante que é a justiça? A justiça é a relação coletiva, né, Gabs? Enquanto que a humanidade vai no um a um, a justiça vai no coletivo, 3 ou mais, composta por 3 forças de caráter: liderança, trabalho em equipe. Nossa, deu branco agora, cara. Deu Integridade? branco. Justiça, a equidade. Nossa, é o próprio nome. Justiça e equidade. Equidade. Obrigado. Esses 3 pilares nos ajudam a fomentar relação coletiva, né? Observa que até me fez lembrar de um episódio que eu assisti do Cortella, que ele falava que as pessoas querem ser eternas, né? Quer ter longevidade, quer prolongar a vida. E eu lembro de algo que ele falou num desses podcasts que eu escutei, que ele falava assim: você quer ser eterno? Faça-se ser lembrado por algo de bom que você fez pelos próximos, né? Deixe a sua marca com intenção e comportamentos que gerou o bem para quem te cercou, que as pessoas vão lembrar de você, né? Então, a justiça é esse convite para que a gente pense na liderança como apoiar um grupo a atingir um objetivo e sair do outro lado, cada um jogando na sua posição que melhor se destaca, de maneira harmônica, né? O trabalho em equipe, cada um no seu quadrado, fazendo o seu melhor e colaborando e apoiando. E a justiça, como se diz, buscando fazer o certo, independente do contexto, conforme o que a gente aprendeu, conforme a gente observa o impacto em quem nos cerca, né? Que alegria, que colaboração esse 6º episódio. Dani, estamos chegando nos minutos finais. Temos transcendência e temperança. Já deixo aqui meu muito obrigado por você vir junto, nesse senso de colaboração, falando sobre experiências, estudos e vivências.
A transcendência mexe muito comigo, Dani, principalmente nessa questão espiritual, essa questão de uma maior consciência. E a temperança é aquela coisa de dar um equilíbrio na máquina, saber trabalhar o perdão, saber trabalhar o autocontrole, minimiza a impulsividade no trânsito, nas relações. Dani, muito obrigado e passo para você finalizar sobre esses olhares da transcendência e da temperança. Temperança é o contraponto da coragem. Enquanto que coragem tem a ver com vai e faz, temperança tem a ver com se segura aí, velho. Pensa antes de agir. Né? A temperança tem, por exemplo, dentre suas forças, que são 4, a prudência, que é a gente avaliar os riscos inerentes ao que a gente deseja fazer, para minimizar o impacto ruim e maximizar o impacto bom, né? Então a temperança nos ajuda aí com esse olhar de impacto, minimização de risco e maximização de resultado, de potência, né? E a transcendência, ela vem como uma sabedoria mais sutil, que nos ajuda aí até a enxergar um propósito maior na vida e de impacto, né? No meu próximo, no mundo e na natureza, e esses em mim, né? Composto por 5 forças de caráter, né? Como apreciação, beleza e excelência, gratidão, humor, esperança e a própria espiritualidade, né? Se a gente observa, por exemplo, o humor, tem até uma coisa curiosa, né? Até para a gente citar aqui, conforme você até comentou, o exagero ou a falta de uma força ou virtude, ela não é boa, ela causa problemas, é inadequado, né? Então, por exemplo, se eu pego humor, se eu exagero no humor, eu fico inadequado encaixando piadinhas em momento que não tem nada a ver. Eu tenho que dosar e observar o feedback que eu recebo do meio, né? Fiz uma piadinha, encaixou, legal. Fiz mais uma piadinha, encaixou, legal. Opa, será que é hora de fazer uma terceira ou chega? Né? E a mesma coisa, a falta de risadas torna a gente ranzinza, né? Mal-humorado, seco, né? Então, eu diria que a transcendência aí nos ajuda a criar uma conexão mais espiritual, mais humana, de mais propósito e mais significado na vida, né? Conectando nós humanos aí, né? E, Gabs, muito obrigado por mais esse episódio juntos aqui, 6º episódio. Agradeço a todos os ouvintes e pessoas aí que estão conosco nos acompanhando. E semana que vem tem mais, né? Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês aí. E vamos que vamos, né? Vamos juntos. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.